De quanto em quanto tempo, Érica, você acha que eu preciso fazer esse relatório de fluxo de caixa? Se o seu movimento é pouco, você faz ele uma vez por mês. Virou o mês hoje, dia 4. Você já está com tudo lançado de junho, você pega e faz o fluxo de caixa de junho. E conversa com ele, analisa, entende todas essas questões que eu falei sobre sazonalidade, sobre onde foi que você deu aquela derrapada, ou o que você fez que deu um resultado positivo que vale a pena repetir. É muito interessante fazer isso, é muito importante fazer isso. Então, agora, em começo de julho, você já está com o de junho feito e tá lá conversando com ele. No começo, você vai demorar um pouco nessa conversa, né? Vai um tempinho de namoro aí para pegar intimidade, mas ela vai fluir e você vai ver que vai acontecer, que você vai começando a entender o que esse relatório quer te mostrar. Óbvio que para os meus alunos lá do método acaba sendo mais fácil porque eu tô ali, né, com mais tempo na aula, compartilhando tela, dando exemplo e tudo mais, fica mais fácil. Aqui a gente não tem tempo para aprofundar nesse nível, mas vai tentando. Então, se o seu volume financeiro, de movimentação financeira for maior, faz ele quinzenal, porque quando você movimenta mais dinheiro, a chance de escorregar e o dano ser maior é grande. Então, você faz ele quinzenal, que aí você já vai observando mais de perto aonde está dando bom, onde não tá dando tão bom assim, e corrige no meio do caminho. Mas só se você tiver um movimento importante, se não, faz mensal. Então, assim, como é que você organiza esse relatório, né? Na prática, como ele funciona? Como eu já disse, ele é uma estrutura bem parecida com a do extrato bancário. E aí você pode pegar um caderno para fazer, assim, vai ser bem mais trabalhoso fazer no caderno, mas só para você entender, a primeira coluna você vai colocar a data. Então, de 1 a 30 ou 31 do mês, todas as datas. Na coluna do lado, você põe todas as receitas. Na outra coluna, você põe todas as despesas. E na outra coluna você põe o saldo do dia, porque você tem que saber se naquele dia fechou positivo ou fechou negativo. O saldo do dia desse relatório não necessariamente precisa ser exatamente como o do extrato bancário. A gente não está fazendo uma cópia do extrato bancário, mas pode ser que aconteça. Mas não é para ser uma cópia do extrato bancário, senão não precisa fazer relatório. Você vai lá no extrato, puxa o período do mês e resolve a vida. Mas o objetivo não é esse. Isso não vai te mostrar, esse relatório não te mostra se você teve lucro ou prejuízo. Ele te mostra só o saldo da movimentação ali do mês. O relatório que vai te mostrar se você teve lucro ou prejuízo, qual é a técnica que te deu mais lucro, qual é a técnica que é melhor você trabalhar, onde você está gastando mais, onde você pode investir mais. É um relatório de resultado. E nesse eu não falei ainda aqui para vocês, tá? Então, monta esse relatório desse jeito, vai olhando dia a dia, vai entendendo as sazonalidades. Uma coisa que é bem interessante e que aos poucos você vai fazendo é o seguinte: você fez o fluxo de caixa de junho. Quando for em agosto, você vai fazer o de julho. E aí você põe um mês do lado do outro. Aqui tá junho e aqui tá julho. E aí você compara nas mesmas datas, no mesmo período do mês, as movimentações financeiras foram parecidas ou não? À medida que você for criando histórico, você vai chegar num nível, por exemplo, junho e julho não estão muito parecidos, né? As datas não estão muito, assim, condizentes um mês com o outro. Com o mês anterior não tá. Mas e com o mês de julho do ano passado? Já pensou, daqui a um ano você tá podendo comparar já com o mesmo mês do ano anterior? Aconteceram as mesmas coisas? Isso vai te dar profundidade de análise, vai te ajudar a tomar decisões preventivas. Esse relatório de fluxo de caixa real, ele mostra o que já aconteceu e a grande importância dele é o aprendizado. É mostrar pra gente onde não errar ou o que podemos melhorar do que estamos fazendo. E quando você tem um histórico de 12 meses desse relatório, você consegue ir comparando com o mesmo mês do ano anterior. Então, daqui a pouco você vai conseguir comparar assim: o primeiro trimestre do ano é sempre bem parecido do ponto de vista de movimentação financeira? O que posso melhorar? O que não dá para melhorar? Ou que situações que eu sei que são desafiadoras normalmente nesse período do ano que eu posso me antecipar a elas? Qual
período do mês que não tá legal. Como é que eu posso amenizar essa dificuldade desse período do mês? Então esse relatório é incrível, ajuda muito você a entender o seu negócio, porque ele mostra o que já aconteceu e a gente tem que usar isso como uma baita ferramenta de aprendizado, assim, um aprendizado surreal para levar seu negócio para um outro nível mesmo, tá? A Fernanda aqui. Tenho muita dificuldade em guardar o dinheiro que entra durante o mês. Tem uma dica para me ajudar a não gastar a grana? Fê, eu não sei se você tem conta em bancos digitais ou em bancos tradicionais, digamos assim. Alguns bancos digitais, eles têm a opção de você guardar o dinheiro como se fosse um investimento. O dinheiro fica lá rendendo para você, não é muita coisa, mas fica lá rendendo, e você determina uma data que é um prazo relativamente curto para poder resgatar o dinheiro. Então, já que você tem conta nos dois tipos de banco, olha no banco digital. O banco tradicional eu sei que não tem essa opção, mas dependendo do banco digital, ele tem essa opção. Você consegue guardar o dinheiro com um prazo para retirar. Você não consegue tirar ele antes, senão você perde. Então, se você deixa ele lá guardadinho por 30 dias, ele vai render um pouco mais para você e você não consegue sacar antes. Então, essa é uma dica de você ir pegando o hábito ali de guardar o dinheiro. Tenta lá, ver com o seu banco. Isso é bem legal. Uma outra sugestão é, de repente, você transferir para uma conta que você não tem cartão, sabe? Você só consegue usar ela virtualmente, porque aí você deixa lá e, como é uma conta que você não tem cartão nem nada, você lembra pouco dela. Então, o dinheiro fica lá. Essa é uma outra opção também que costuma funcionar bem para quem não consegue fazer o dinheiro render aí durante o mês, não consegue guardar. Tenta e depois compartilha aqui comigo se deu resultado, se você conseguiu e qual dessas duas opções você aderiu. Eu sei que a gente abre uma conta e recebe o cartão, né? Não tem muito jeito, mas esconde esse cartão. Tenta deixar ele num lugar que não seja de fácil acesso para você, que aí também a tentação diminui, você vai tender a não lembrar que ele tá ali e que tem dinheiro para gastar, tá?